Olá, queridos irmãos, estamos aqui de volta para dar continuidade aos nossos estudos no livro de Gênesis. Recapitulando um pouco do que nós vimos até aqui, os últimos episódios dessa série nós falamos sobre a Arca de Noé e aquela missão de Noé, a obediência de Noé, lidando com as ordens de Deus e projetando a arca, construindo a arca de acordo com Deus estava lhe instruindo. Após esse período do dilúvio, nós vemos agora todos os animais saindo da arca, juntamente com Noé e a sua família, seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa, e eles agora retomam a missão de estar repovoando a terra. A mesma ordem que tinha primeiro sido dada para Adão, de povoar toda a terra, multiplicar sobre toda a terra, essa ordem também é dada para Noé. E agora nós temos um mundo novo com novas ervas surgindo, um novo momento na administração de Deus na terra, uma nova dispensação, essa dispensação do governo humano, uma nova forma de como o homem está se relacionando com Deus. Só que agora nós percebemos um momento, uma crise novamente familiar acontecendo agora na família de Noé. Isso nos vai permitir com que a gente reflita o que foi dito alguns capítulos anteriores, que Deus percebe que mesmo Noé e os homens tendo passado por toda aquela situação do dilúvio, o coração deles ainda permanece mau. O tema de nosso estudo, então, hoje será o mundo novo com homens velhos. E eu queria convidar para que vocês lessem juntamente comigo Gênesis capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 29. Vamos entender um pouco do que está acontecendo aí. Gênesis capítulo 9, versículo 20 nos diz o seguinte: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Caim, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-los a saber, fora seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e ambos puseram sobre o ombro de ambos e andando de costas, com rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do vinho, soube o que fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, teve ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Meus irmãos, queria começar desse último versículo, só para que a gente pudesse perceber algo interessante da narrativa de Gênesis. Se você pega aquela genealogia que começa a partir de 7, ali em Gênesis capítulo 4, os últimos versículos, a gente vai para Gênesis capítulo 5, nós temos toda uma genealogia falando da vida desses homens, de quantos filhos eles tiveram e quando foi a sua morte. Quando nós chegamos, então, em Noé, essa genealogia não acaba. Ela abre um parêntese, e esse parêntese conta a história do dilúvio. O dilúvio que acontece com a vida de Noé. Depois de toda a explicação que o autor Moisés nos traz, inspirado por Deus, falando como foram os acontecimentos do dilúvio, agora nós temos nesse último versículo aqui, narrando um pouco mais sobre a história de Noé e os seus filhos, só que aqui encerra agora aquela genealogia, no versículo de número 29. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu.
Encerra aqui, então, aquele livro das genealogias iniciado no capítulo 5. E agora vai iniciar uma nova narrativa no livro de Gênesis. Vai iniciar uma nova história que veremos nos próximos capítulos. Mas o que é interessante a gente está observando nesses versículos aqui do capítulo 9. Primeira coisa, nós vemos aqui Noé plantando uma vinha. Então você veja que nesse novo mundo, esse mundo agora que foi reconstruído por Deus, esse mundo é um mundo que está sendo produtivo. Esse mundo é um mundo agora que o homem planta e ele pode colher dos frutos desse trabalho. Lembre do que foi dito a Adão quando ele pecou? Foi dito a Adão que do suor do teu rosto ele comeria, do suor do teu trabalho agora ele teria que labutar, teria que suar, teria que lutar para garantir o seu sustento. A terra parecia ali que iria se rebelar também contra o homem, dificultando a alimentação do homem. Agora nós vemos aqui uma profecia se concretizando. Aquela profecia de quem seria Noé, de quem seria, qual seria a missão de Noé na terra. O pai de Noé dá a ele esse nome, o nome de aquele que trará o descanso, aquele que trará paz, e Noé é agora aquele que, juntamente com a terra, pacificado, começa a plantar e ser abençoado ali agora, pelas essas bênçãos concedidas pelo Senhor. Uma terra que dá seus frutos, uma terra que agora nos alimenta. Só que homens velhos no mundo novo praticam os mesmos erros do passado. Noé, que agora tem todas essas bênçãos do Senhor, da mesma forma como que Adão tinha todas as bênçãos do Senhor no Éden, ele faz mau uso daquilo que Deus o ofereceu. E não demora muito o texto para demonstrar como Noé acaba falhando. E Noé agora, que pode colher desses frutos, faz com que esses frutos que poderiam alimentá-lo, esses frutos que poderiam agora saciar a sua sede, sejam transformados em coisas que vinham trazer para ele mesmo maldição e vergonha. Olha só que interessante. Homens velhos, homens que não nasceram de novo, homens que permanecem praticando as mesmas coisas do passado, não são capazes de desfrutar das bênçãos do Senhor como deveria. E o que é que acontece então com esse homem? O que é que acontece com Noé? Noé, que até o momento nós estávamos falando das suas virtudes, do que faz com que seja justificável, vamos dizer assim, ele aparecer naquela lista dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. O que acontece aqui agora? Esse homem mostra que realmente o que Deus disse se concretiza. Ele é agora um homem velho, velho no sentido de repetir os erros dos seus antepassados. Ele se embriaga, e embriagado ele acaba dormindo nu naquela sua tenda. Parece ser algo que muitos consideram um pouco de absurdo, talvez, essa questão de Noé estar nu e o seu filho ter entrado ali, mas veja bem, nós estamos aqui diante de um homem que até agora tinha sido em tudo obediente a Deus. E esse homem agora acaba em sua fraqueza, dando lugar para os seus impulsos carnais, satisfazendo os seus desejos aqui, as suas vontades, e ele agora se aparece nu, caído em sua tenda completamente embriagado. Provavelmente o que aconteceu aqui, ele estava dormindo completamente inconsciente por conta da bebida, por conta dessa bebida fermentada em sua tenda, e o seu filho vem e vê ele naquela situação. Qual é a grande questão que nós temos aqui agora, quando o seu filho Cã vê o seu pai nessa situação? Nós temos aqui uma questão na cultura daquele tempo de uma honra familiar. Não só na cultura daquele tempo, mas no mandamento divino. Qual é o mandamento de Deus? Honrai o teu pai e a tua mãe. Só que quando Cã vê
o seu pai despide naquela situação terrível, a atitude que ele tem é caçoar do seu pai, a atitude que ele tem é fazer zombaria do seu pai, a atitude que ele tem agora é estar chamando os seus irmãos para que possam ver o estado deplorável onde e como estava o seu pai naquele momento. Tem algumas interpretações que são muito interessantes sobre o que acontece ali com Cã, que talvez reflita um pouco nas histórias da humanidade, como nós vamos ver depois, e reflita um pouco do quanto foi revoltante aquela situação e aquele cenário. Alguns autores vão entender, alguns intérpretes, aliás, vão entender que o que aconteceu com Cã ali é uma espécie de voyeurismo. O que é um voyeurismo? É um desejo de você estar vendo uma pessoa, uma satisfação prazerosa de você estar vendo uma pessoa em uma situação vexaminosa. No caso aqui, e sendo mais específico, em sua nudez. O voyeurismo seria então uma espécie de satisfação prazerosa em ver uma outra pessoa despida. Mas aqui é o seguinte, esse voyeurismo é ver uma pessoa despida sem que ela saiba. Alguns autores vão interpretar essa sendo a reação de Cã ao ver isso. E o desejo dele de estar fazendo com que os seus outros irmãos possam estar vendo também, talvez se alegrando com a vergonha do pai, ou então tendo satisfação prazerosa com essa vergonha. Quando a gente começa a ver essas possibilidades, a gente começa a entender um pouco mais o porquê as maldições de Noé contra os seus descendentes, ou porquê as maldições de Noé contra os descendentes de Cã. Se não o voyeurismo, talvez ali uma situação até um pouco, segundo alguns intérpretes também, homoafetiva, onde o homem olha para outro homem nu e sente uma certa satisfação naquela situação. O resultado disso, então, são dois pecados terríveis aqui. Um filho que desonra o pai, um filho que quer agora promover a vergonha do pai, um filho que agora está fazendo com que, talvez, realmente, pode ser, é uma possibilidade, um filho que agora tem uma satisfação prazerosa em estar vendo outro homem, especialmente aqui o seu pai nu. E outra questão que nós vemos também é o próprio pai, o próprio Noé, que desfruta mal das bênçãos que Deus lhe deu, e seu declínio carnal, satisfazendo os desejos do seu coração, gera todo um constrangimento, todo um desalinhamento, vamos dizer assim, com a sua moralidade, com os seus caminhos retos diante de Deus. Quais são, então, as consequências de tudo isso? Noé, após acordar de seu sono, de sua embriaguez, ele fica sabendo de tudo o que tinha acontecido, de tudo o que tinha feito. Ele soube que Cã agiu daquela forma, tomou aquela atitude, e soube também que seus outros filhos, sem Jafé, zelaram por sua honra. Não quiseram ver o seu pai naquela situação. Cobriram com seu ombro o manto, foram andando de costas, até que pudessem chegar e cobrir as vergonhas do seu pai sem ver. Essa mostra uma diferença entre a atitude de um e a atitude de outro. Enquanto um sente talvez realmente um prazer na nudez de seu pai, uma satisfação prazerosa na nudez de seu pai, nós temos outros que entendem a situação vexaminosa, repudiam aquela situação e tentam cobrir o seu pai para que isso não se espalhe, não se propague. O resultado disso tudo são as maldições, então, que o seu pai Noé lança sobre Cã e as bênçãos que dá ao seu irmão. Nós vemos no texto, então, Deus dizendo que o primeiro, Cã, na verdade, Canaã, os seus descendentes, seriam servos dos servos de seu irmão. É interessante que há um questionamento muitas vezes, por que uma maldição sobre
Canaã e não sobre Cã. Mais uma vez, entende-se que seja um reflexo daquilo que foi feito. Por causa de um filho que desonra o pai, a desonra que vem sobre Cã também é a própria desonra dos seus filhos. Os próprios filhos vão acabar desonrando Cã com tudo aquilo que vai acontecer com seus descendentes posteriormente. Não só essa servidão, mas também, em muitos momentos, se revoltando contra os seus irmãos, tornando-se rivais contra os seus irmãos, tornando-se, então, muitas vezes vassalos contra os seus irmãos, combatendo os seus próprios irmãos durante essa história do povo de Israel. Ele, então, é agora quem fica como sendo servo dos seus irmãos. E essa maldição se repete mais duas vezes ali, vindo em paralelo com as bênçãos que são oferecidas aos seus irmãos. Aqui algo interessante, nós estamos com o nosso estudo focado em duas coisas aqui. Primeiro, a gente compreender como Deus, na história, tem administrado todas as coisas para que Ele faça com que seja cumprida a sua promessa feita a Eva. Qual foi a promessa que o Senhor fez a Eva? Que da mulher nasceria aquele descendente, nasceria aquela semente que pisaria a cabeça da serpente. Nós, então, estamos correndo pela essa história do Antigo Testamento, iniciando aqui em Gênesis, tendo essa perspectiva, percebendo como Deus foi, durante a história, mantendo e organizando tudo para que sua promessa viesse se cumprir. Uma segunda coisa que nós vemos também, estamos observando, são paralelos que nós temos no livro de Gênesis. E um dos paralelos que novamente se aparece aqui é aquele paralelo de Noé com Adão. Veja só, 3 descendentes de Adão, que foram Abel, Caim, depois Sete. O que acontece na história de Abel, Caim e Sete? Nós temos Abel, que é aquela representação do homem justo, o primeiro justo, que é dito no Novo Testamento, que foi morto pelo seu irmão, Caim. Caim que recebeu então a maldição de Deus por conta da sua índole, por conta da sua desobediência, por conta da decisão que ele tomou de se afastar de Deus, de desobedecer a Deus, de ter endurecido o seu coração para as coisas de Deus. E depois nós vemos um terceiro filho, Sete, que é aquele que, vamos dizer assim, herda de alguma forma as bênçãos que Deus tinha separado para aquele filho justo, que era Abel. Esse paralelo aparece aqui novamente. Nós temos aqui, veja só comigo, nos versículos 25 a 28, um Cã que representa aqui para a gente as atitudes e as mesmas consequências que houveram na vida de Caim. Nós temos aqui também Sem, que é aquele que recebe as bênçãos do Senhor, como foi também Abel, aquele que ofereceu um sacrifício a Deus, e esse sacrifício foi aceito por Deus, tanto o sacrifício quanto o próprio Abel. E nós temos aqui também, depois disso, nós temos Jafé, que é aquele que vai habitar com seu irmão, aquele que está caminhando junto com seu irmão, aquele que recebe também, juntamente com seu irmão, uma prosperidade. Ele caminha junto com seu irmão, habita com as tendas do seu irmão e podem os dois caminhar um pouco juntos. Nós vemos esse reflexo também, esse espelho, quando nós olhamos para a vida de Sete. Eva, quando Sete nasce, o que ela diz? Nasceu-me outro filho com a ajuda do Senhor. Um outro filho por quem Deus iria trazer essa descendência. E agora nós temos aqui esse paralelo novamente se repetindo. Assim, com essa história vexaminosa da vida de Noé, nós encerramos esses estudos da vida de Noé. Esses estudos, essa percepção de tudo que aconteceu ali, nos traz algumas reflexões, nos força a fazer algumas meditações. Primeiro, nós devemos parar e perceber que não importa
quem são os homens, não importa quem foram eles no passado, todos eles foram sombras daquilo que realmente viria a ser o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que esses homens carregassem consigo uma promessa, mesmo que esses homens possam se tornar referências para nós em algum momento da sua vida, quanto à fé que eles demonstravam, todos pecaram. É o que diz Paulo em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos falharam em algum momento, todos são humanos. O coração do homem é obstinadamente mau. O dilúvio destruiu aquela maldade que estava ali, mas o coração do homem continuou da mesma forma. E nós vemos esse reflexo naquele homem que foi consoante com o Senhor, naquele homem que ouviu todas as instruções do Senhor e as obedeceu. Temos aqui agora este homem que nos serviu como exemplo, falhando, e a sua falha foi terrível. Vemos essas falhas depois correndo também na veia de seus filhos. O que aprendemos com isso? Há somente um Salvador. Há somente um mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, o verdadeiro justo. Aprendemos com as histórias desses homens, aprendemos que eles podem nos ajudar a perceber a nossa fé, mas aprendemos também que Deus, em sua misericórdia, age apesar de nós. E Deus preparou todo o caminho para trazer o Filho, para que a minha e a sua vida, por meio dele, fosse justificada. E que nós não sejamos mais velhos homens, agora no mundo velho, mas que a gente seja novos homens, nascidos de novos por meio de Cristo, para que a gente possa sim ir para novos céus e novas terras. Que Deus abençoe vocês e até nossos próximos estudos.